Olá, eu sou o pastor Alexandre Mendes, o Sacha, da Igreja Batista Maranata. É um privilégio poder servir você nessa iniciativa online de treinamento e aconselhamento bíblico. Nosso tópico é a resolução de conflitos. Como nós ajudamos aconselhados casados, na resolução de conflitos conjugais. Quando dois pecadores se unem, quando dois pecadores dizem sim, aproveitando a carona do título do livro de Dave Harvey, da editora Fiel, vão haver conflitos. Você é pecador, o seu cônjuge é pecador, seu aconselhado é pecador, o cônjuge do seu aconselhado é um pecador. Vivemos num mundo caído e o que experimentamos, por certo, dentro do contexto conjugal, são conflitos. É importante lembrarmos que a tendência de um casal experimentando conflito é achar que seu problema é o cônjuge. O cônjuge se torna um obstáculo para aquilo que eu quero ou desejo dentro do contexto de casamento e passamos a enxergar o cônjuge como um inimigo. O cônjuge do seu aconselhado não é o inimigo. O inimigo da esposa que passa por problemas não é o seu marido. O inimigo do marido que passa por problemas não é a sua esposa. Nós precisamos ter uma compreensão bíblica dos conflitos conjugais para então encontrarmos a esperança e o poder de mudança para desfrutarmos da harmonia e da paz nos relacionamentos conjugais. Os problemas eles ganham várias caras. Na nossa primeira parte juntos aqui, eu quero ajudar você a identificar como que problemas são expressos no contexto do aconselhamento. O casal lhe procura para ajuda e você se dispõe a ajudar um casal. E quais são os problemas expressos? Há uma passagem fundamental na palavra de Deus que nos ajuda e ilumina a compreender conflitos. Não só lidando com as questões superficiais do conflito, mas indo além e entendendo quais são as questões do coração envolvidas em cada um dos conflitos conjugais. Essa passagem é Tiago capítulo 4. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 4. E eu quero oferecer para você lentes importantes para que você aprenda a identificar quais são os conflitos no casamento e o que está por trás deles. Ela é uma passagem extremamente didática que nos ajuda a entender muito da realidade dos conflitos conjugais e, querendo ou não, além dos conflitos conjugais. Todo e qualquer conflito que nós experimentamos está relacionado com a dinâmica que nós estamos prestes a ver em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 1, começa colocando para nós uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? A epístola de Tiago assume uma realidade que experimentamos nos nossos respectivos casamentos e o que o seu aconselhado experimenta. Ele experimenta conflito. E eu quero chamar isso da primeira zona de batalha. A zona de batalha número 1. São os conflitos que existem entre nós. É aqui que onde nós experimentamos a vida, é aqui que nós experimentamos a ruptura no relacionamento conjugal. Os conflitos que existem entre nós. Os conflitos que existem entre nós, eles são manifestos em 5 grandes categorias. A primeira delas são palavras corruptas. Muitos dos conflitos conjugais, eles acontecem numa briga verbal. São ofensas que despendemos um ao outro, são ofensas que o seu aconselhado joga para o seu cônjuge. É como o marido ofende a sua esposa ofende o marido, às vezes usando palavras torpes ou não, ou simplesmente com um rolar de olhos. Essa ruptura, são palavras corruptas. Esse conflito mais comum precisa aprender a reconhecer de que a boca fala do que está cheio o coração. Sim, nós vemos os conflitos nas palavras, mas as nossas palavras são expressões do nosso coração que já lança a pista para a zona de batalha número 2, mas aguente lá. Palavras corruptas são expressas dentro do contexto de casamento de 2 maneiras principais. Quando eu retribuo o mal com o mal, quando o marido da sua aconselhada diz algo ruim e ela retribui, retrucando, ela retruca com algo mal. Mal com o mal. Esse mal que tende a escalonar dentro dos conflitos conjugais e que é uma expressão das nossas palavras corruptas. A segunda expressão das palavras corruptas se dá no meu desejo de ganhar o argumento. Por vezes, casais discutem e em algum determinado momento o marido percebe que ele não tem razão, mas ele foi longe demais para perder essa disputa. Casamento não é uma queda de braço. E palavras corruptas são expressas nesse desejo de ganhar discussões.
A segunda forma como expressamos essa zona de batalha que acontece entre nós tem a ver com a rejeição à correção. Muitos dos nossos aconselhados casados rejeitam a repreensão do seu cônjuge. Se fazem cegos à instrução que vem para ajudar a crescer em sabedoria. Ou talvez, ainda no fundo do coração, quem é o meu marido para dizer algo que eu preciso crescer, quando ele mesmo não cumpre o seu papel de marido? Quem é minha esposa para dizer isso, quando ela mesma não sabe dizer de uma forma amorosa? Então, a segunda forma como expressamos conflitos dentro do casamento é a nossa recusa em ouvir conselho. Provérbios nos adverte, em Provérbios capítulo 12, versículo 1, quem ama a disciplina ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Então você, conselheiro, é capaz de identificar conflitos no seu aconselhado quando você percebe palavras que são corruptas e essa resistência à repreensão. A terceira maneira que nós vemos conflitos sendo expressos no aconselhamento conjugal é quando dois resistem à realidade do próprio casamento. O que eu quero dizer com isso é quando duas pessoas resistem a viver como um só. Casamento é dois tornando-se um. Então existe a resistência de usar o meu tempo, não mais agora para servir o lar, mas a mim mesmo. Eu quero servir a mim mesmo, com o meu tempo, com as minhas energias. Então eu uso das minhas energias em detrimento ao bem-estar do meu cônjuge. Eu me deixo gastar ou pelo meu trabalho, ou pelas tarefas domésticas, e não uso minhas energias para servir o meu cônjuge, até mesmo sexualmente. Também vemos isso no uso das finanças. Maridos que estão preocupados em comprar o seu próprio brinquedo sofisticado, um próprio videogame ou o seu próprio próximo lançamento tecnológico, carros, em detrimento ao bem-estar da sua família. A esposa sequer pode pedir para dar um trato no cabelo, porque agora ele está enfurnado de dívidas por causa do seu último brinquedo. Então, dois não estão se tornando um, desde casais que recusam a manter até mesmo a própria conta corrente unida, não confiam um no outro, não pensam como um, tiram férias em datas diferentes. Tudo isso mostra casais que estão expressando conflitos porque eles se recusam a viver a realidade do casamento. A quarta maneira que nós vemos conflitos sendo expressos entre nós é que nós confiamos nos nossos próprios olhos. Confiamos no que nós vemos. Você nem sempre vê a realidade como ela é. Você certamente vê o que você quer. Nossos olhos são treinados para seguir o que o nosso coração deseja. Então, num contexto de casamento, não confie no que você enxerga. Você precisa da palavra de Deus até para enxergar certo. E a quinta forma é quando nós confiamos nos nossos próprios conselhos. Eu confio na minha própria sabedoria. A própria epístola de Tiago nos alerta sobre o perigo de uma sabedoria demoníaca, terrena, que gera conflitos. Onde existem conflitos é porque eu não estou certamente ouvindo o conselho do Senhor, estou ouvindo o conselho demoníaco, animal e terreno. Conflitos são expressos. Tiago não nega essa realidade. Existem conflitos e guerras entre nós. Agora, a palavra de Deus não nos deixa na superficialidade dos conflitos. Se nós vamos tratar conflitos de uma forma bíblica, nós precisamos ir além da superfície e começar a compreender a origem desses conflitos. Não está na zona de batalha número 1. A segunda pergunta que Tiago coloca para nós nos ajuda a compreender a origem dos conflitos na zona de batalha número 2. A pergunta seguinte do versículo 1 diz: de onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? De onde procedem os conflitos que há entre nós, na zona de batalha número 2, que está dentro de nós? O inimigo não é o seu cônjuge, o inimigo não é o cônjuge do seu aconselhado. O inimigo são os prazeres que travam uma batalha dentro do nosso coração. Militam na nossa carne. Às vezes nós ouvimos a palavra prazer e nós rapidamente associamos com sexo, drogas e rock and roll. De certo, é uma palavra que andou tão mal acompanhada que ganhou uma fama. Mas prazer é um desejo intenso. É um desejo intenso legítimo ou não, mas que assume uma posição ilegítima. Dentro do nosso coração há uma hierarquia de desejos. Nós gostamos de várias coisas, mas gostamos de algumas mais que outras.
E quando o nosso coração, que deseja algo legítimo, anseia ele a tal ponto que assume uma posição ilegítima, nós temos um conflito. É a zona de batalha número 2 do que acontece dentro de nós, que alimenta o que acontece entre nós. Você precisa ajudar o seu aconselhado a enxergar isso. Porque tudo que ele enxerga é o que ele quer e o que o seu cônjuge o impede de ter. As reações, então, dos desejos não respondidos é o que Tiago nos ajuda a entender nos versículos 2 e 3. Note os versículos 2 e 3 sobre o que acontece na zona de batalha número 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago nos ajuda a identificar quando que um desejo legítimo se torna ilegítimo. Maridos procuram ajuda e aconselhamento porque suas esposas não o respeitam. O respeito que a esposa deve dar ao marido é algo que nós podemos, inclusive, provar biblicamente. O que o marido deseja é algo bom. Por sua vez, a esposa reclama que o seu marido não a escuta. Ele não vive a vida comum do lar. O desejo por um marido que vive a vida comum do lar é expresso, inclusive, como um mandamento aos maridos em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Assim como a esposa deve respeitar o marido, expresso e ensinado pelo apóstolo Paulo, pelo Senhor, através do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 33. Então, qual é o problema? O marido deseja algo legítimo a respeito da esposa, e a esposa deseja algo legítimo, que o meu marido viva a vida comum do lar, traduzido em uma ação prática de me ouvir. Os dois desejam algo bom. Por que existem guerras? Porque esses desejos assumem uma posição ilegítima. Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3 nos ajudam a entender isso. De que quando eu estou disposto a pecar para ter algo, eu tenho um desejo legítimo que se tornou ilegítimo. Ou quando eu peco porque não tenho algo, esse meu desejo legítimo assume uma posição ilegítima, que não cabe a ele. Nessa escada de desejos, não cabe ao desejo de ter uma esposa que me respeite, mais importante do que agradar a Deus, do que viver para o Senhor. E aí, porque essa escada de desejos, ela se torna invertida, ela tem um desejo legítimo que assume uma posição ilegítima onde deve estar o Senhor, temos conflitos. Eu peco para ter. Como que o marido pode pecar para ter o respeito da sua esposa? Ela me desrespeita. Você nota que o seu aconselhado, que é um marido, tem o desrespeito da sua esposa e ele está pronto para pecar para ter o respeito. Se não é pelo amor, que seja pela dor. No caso extremo, inclusive, de uma agressão física. Ou de um abuso verbal. Ou de uma retaliação de coisas que ele estava prestes a dar à sua esposa. Porque você não me respeita, eu vou pecar. Eu vou pecar para ter o respeito da minha esposa. Ou quando a aconselhada, que não tem esse marido que ela idealizou, que ela esperava ter, há um desejo legítimo por um marido que viva a vida comum do lar, mas como ele não é isso, eu não tenho o que eu quero, começa-se um ciclo triste de amargura. Peca porque não tem. Peca porque não tem um marido em casa. Deus não cumpriu a parte dele. Eu me guardei pura, eu me guardei separada para um marido temente ao Senhor, e olha só o que deu. Eu casei com um homem que só pensa em si mesmo. Percebe então como os nossos desejos legítimos assumem uma posição ilegítima vista na forma como eu reajo, ou para ter o que eu quero, pecando, ou quando eu não tenho o que eu quero, pecando. Quando eu estou disposto a pecar para obter algo, eu tenho aí um ídolo. Quando eu peco porque eu não tenho algo, eu tenho aí um ídolo. E o que é triste notar são as consequências que Tiago nos diz nos versículos 2 e 3, e é onde eu acredito que grande parte dos nossos aconselhados, casados, às vezes até com muito tempo de igreja, estão. Cobiçais e nada tendes, matais e invejai, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres.
Algumas esposas estão tristes porque por anos elas pedem por um marido que as ame, que vive a vida comum do lar. Mas elas pedem para os seus próprios prazeres, não para a glória de Deus. Maridos desistem quase de uma forma cínica de uma fé cristã cheia de vigor, porque cansaram de pedir por uma esposa que o respeite, mas eles pedem mal. Eles não pedem para a glória de Deus. E algo sutil que se passa no coração de casais, e muitos deles crentes que amam a Jesus, mas passam desapercebidos, é que a leitura que eles fazem da Bíblia não é para a glória de Deus, mas para alimentar seus próprios ídolos. Então são maridos que leem na palavra de Deus o papel da esposa e que nutrem no seu coração uma necessidade e uma demanda. Eu preciso de uma esposa submissa, eu preciso de uma esposa que me auxilie, eu preciso de uma esposa que me respeite. E aquilo que foi dado para conformar a esposa à imagem de Cristo é usado para os seus próprios propósitos. As suas orações são para os seus próprios propósitos. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. São esposas que leem na palavra de Deus o papel do marido e não enxergam isso como a forma que Deus irá moldar seu marido à imagem de Cristo, mas como isso se torna a sua esperança de uma vida tranquila e que ela sempre idealizou. E ela se cansou de orar por um marido temente ao Senhor. Ela ora para o seu marido 5, 10, 15, 20, 25 anos, ele não muda. Sua fé está enfraquecida, ela não recebe porque ela pede mal. Note, casamento não tem um fim em si mesmo, mas ele aponta para uma realidade maior. O ponto, então, de que seu marido não vive a vida comum do lar, não é que isso causa para você simplesmente problemas. Claro que causa, e de forma nenhuma estou ignorando isso. De forma nenhuma você, como conselheiro, deve ignorar a dor que uma esposa sente de estar casado com um homem insensato. Mas o ponto é a glória de Deus. O casamento não está apontando de uma forma fiel para algo maior que o próprio casamento, Cristo e a igreja. Então nossas orações se tornam idólatras buscando os nossos próprios desejos e não percebemos como sutilmente deixamos com que ele crie em nós demandas que não estão olhando para Cristo e a igreja. Nós vamos resolver conflitos orientados pelo propósito do casamento. E o propósito do casamento não é dar ao seu aconselhado, que é marido, todos os sonhos dele de uma esposa submissa, auxiliadora e respeitosa. Não é dar a essa esposa que é aconselhada um marido que seja líder, que conheça e viva a vida comum no lar e que a ame como Cristo amou a igreja. São coisas boas, mas que sobem a um lugar ilegítimo. Como nós sabemos, que eu estou disposto a pecar para ter, ou que eu peco quando eu não tenho. Então, zona de batalha número 1 são os conflitos que existem entre nós. Zona de batalha número 2 é o que acontece dentro de nós. E agora, a partir do versículo 4, Tiago nos ajuda a entender o que está acima de nós. É a zona de batalha número 3, que acontece acima de nós. Versículo 4 diz: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Os meus conflitos revelam que existe um problema maior e que está acima de mim. É contra Deus. Infiéis. Este coração ele é descrito num estado de adultério espiritual. Aquilo que era devido ao Senhor, eu estou canalizando agora a minha esperança para o meu cônjuge. Você está adulterando espiritualmente. Sua esperança está naquilo que seu cônjuge pode te dar ou que ele deixou de dar. Infiel. Num estado de adultério. Amiga do mundo, inimigo de Deus. Amigo do mundo, inimiga de Deus. Então esse o real problema, é a zona de batalha número 3, nessa guerra e conflito contra Deus que não comete erros e você não casou por um acidente da providência divina. Mas dentro de um plano maior, de conformar você à imagem de Cristo, de conformar o seu aconselhado à imagem de Cristo. Esse coração ele é descrito num estado de adultério, numa inimizade contra Deus, hostil para com Deus. Ele é descrito de uma forma orgulhosa. Note o versículo 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago nos ajuda a entender que
Nós estamos resistindo a Deus. Eu sei o que eu preciso. E o que eu preciso é um cônjuge diferente. Isso é orgulhoso. Isso é orgulhoso. E é óbvio que ajudar ao casais que estão passando por conflitos, e alguns deles são significativos, nós vamos lentamente e compassivamente deixando com que a palavra de Deus ministre no seu coração, confrontando ao mesmo tempo em que nós nos compadecemos dessa dor. Porque pecadores sofrem e sofredores pecam. Nós queremos ajudar os nossos aconselhados a enxergar a palavra de Deus. Não temos poder para abrir seus olhos, mas nós temos a responsabilidade de apontá-los para a palavra de Deus. É orgulho achar que eu sei o que eu preciso. Deus não comete erros. E até o casamento mais turbulento, ainda que tenha sido por motivações escusas e muitas delas complicadas, Deus não comete erros. E o casamento é uma ferramenta poderosa para nos conformar à imagem de Cristo. Então, olhando para essas 3 zonas de batalha, onde nós encontramos esperança, nós descemos ao nível mais profundo para entendermos como a graça alcança e transforma. Porque o que o Evangelho nos diz é que sim, eu era inimigo de Deus. É que sim, nós éramos alheios a todas as promessas e bênçãos que desfrutamos no Evangelho. Mas Deus toma a iniciativa da reconciliação com o Evangelho da paz, nos mandando Jesus. Eu era inimigo de Deus, mas Cristo veio, Ele é a minha paz. Ele me reconcilia. Então a resolução de conflitos não acontece no nível 1. Não acontece com técnicas de comunicação, não acontece simplesmente fazendo vistas grossas aos problemas. E numa falsa tolerância que na verdade é omissão na resolução de conflitos. A resolução de conflitos acontece quando eu entendo a zona de batalha número 3 e reconheço que o Evangelho resolveu o meu maior problema. Eu era inimigo de Deus e agora eu sou filho de Deus. O Evangelho trouxe paz. E junto com o Evangelho, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, me fala de um novo e maior desejo. 2 Coríntios 5,15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A zona de batalha número 3 resolvida. Jesus Cristo é a minha paz, morreu por mim, informa a zona de batalha número 2. Eu não vivo mais para mim mesmo. Ainda que o desejo do meu coração seja ter uma esposa submissa, auxiliadora e que me respeite. Ainda que o desejo do meu coração seja ter um marido líder, amoroso e que vive a vida comum do lar, o maior desejo é viver para Jesus. E isso inverte as perguntas. As perguntas deixam de ser como que eu vou ter um marido assim, assado, como eu vou ter uma esposa assim, de acordo com o que eu quero, mas como eu vou responder ao Senhor quando o meu marido falha comigo, quando a minha esposa falha comigo. E isso vai orientar as minhas orações. Elas deixam de ser agora idólatras e passam a ser piedosas, orientadas pelo Evangelho. A paz que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Agora pare e pense. Se o seu aconselhado apresenta problemas entre eles, resolução de conflitos conjugais. Se o seu aconselhado apresenta e já começa a deixar evidente os desejos que governam o coração, o que ele quer tanto que ele está disposto a pecar para ter? O que ele quer tanto que peca quando não tem? E quando nós entendemos isso e ministramos as verdades do Evangelho, de que Deus trouxe para nós Cristo, deu a nós Cristo Jesus a paz. Então agora eu vivo não mais para mim mesmo, mas para Cristo. As perguntas são outras. Como eu agrado a Deus quando o meu marido falha em liderar amorosa, sacrificialmente nossa casa? Como eu agrado a Deus quando a minha esposa mais uma vez me desrespeita, ligando para sua mãe e chorando os conflitos que nós temos no casamento? Como eu agrado a Deus diante das injustiças que a providência de Deus trouxe num propósito maior de me conformar à imagem de Cristo? Note, Deus ele está pronto para sacrificar a nossa felicidade terrena e temporal, para criar em nós o gozo celestial e eterno. E muitas vezes isso custa os nossos sonhos matrimoniais. Porque o que Deus está fazendo é muito maior do que nossos sonhos românticos, nossas expectativas sexuais, nossas expectativas no desempenho do meu cônjuge. O que Deus está fazendo é forjando Cristo Jesus em mim, Cristo Jesus em você e Cristo Jesus na vida do seu aconselhado.
E quando a zona de batalha número 3 é resolvida, quando a zona de batalha número 2 é resolvida, o que nós entendemos que acontece na zona de batalha número 1? Os conflitos são resolvidos. Mas são resolvidos no seu nível mais profundo. Em submissão a Deus, e é onde Tiago nos caminha para entender a partir do versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se o problema é um coração orgulhoso, a palavra de Deus nos chama a nos humilhar. Eu não sei o que é melhor para mim. Deus sabe. Eu vou me humilhar diante do seu plano e confiar de que ele vai me guiar. Não confie no que você está enxergando. O seu problema não é o seu cônjuge. O problema do seu aconselhado não é o cônjuge dele, mas seus desejos desgovernados. Então chegai-vos a Deus. Chegue-se diante de Deus para ouvi-lo. Chegue-se diante de Deus confiante de que aquele que abriu um acesso é Jesus Cristo. De que nossa resolução de conflitos não é uma mera aplicação de técnica, até pautada pela palavra de Deus, mas é porque houve uma obra sobrenatural na cruz de Cristo. Há um templo vazio que reordena o nosso coração. Chegai-vos então diante de Deus, ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, lamente pelo seu pecado. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, ajudar nossos aconselhados a resolver problemas conjugais não é compartilhar com eles técnicas de comunicação, não é compartilhar com eles técnicas de resolução de conflitos, não é certamente compartilhar com eles sabedoria do mundo, que é animal, demoníaca, mas é compartilhar com eles a sabedoria de Deus, da palavra de Deus. Sabedoria essa que revela onde estão todos os tesouros da sabedoria divina, Cristo Jesus. É ministrar a eles a mente de Cristo, ajudando-os a compreender que viver uma vida conjugal transcende o próprio casamento. É apontar para a realidade futura e celestial, Cristo e a Igreja. E é esse princípio que norteia não só os papéis do marido, os papéis da esposa, mas que norteia também a resolução de conflitos. Que coloca em perspectiva que grande parte desses conflitos são experimentados porque nós esquecemos da purificação dos pecados de outrora. 2 Pedro capítulo 1, versículo 9, fala dessa triste realidade de que aqueles que não têm as virtudes cristãs sendo desenvolvidas são aqueles que esqueceram da purificação dos seus pecados. Então lembre o seu aconselhado do Evangelho. Lembre o seu aconselhado do Evangelho e lembre-o da responsabilidade que ele tem de viver de uma forma coerente com a realidade do Evangelho. Crescendo então com as virtudes cristãs, num arrependimento humilde, confessando os seus pecados e nas suas expressões de cada uma das zonas de batalha, não é simplesmente uma palavra torpe, é porque eu queria algo e o que era o que eu queria, e era porque eu esperava algo de Deus que eu não tive. Confesse nessas 3 áreas, leve-os a confessar isso, ajude-os a entender o que seria uma resposta bíblica e adequada diante das circunstâncias do dia a dia. Como eu devo reagir quando minha esposa peca contra mim? Como eu devo reagir quando meu marido peca contra mim? Encoraje-os a celebrar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo todos os dias, reafirmando nossa esperança e nossos olhos fixos no Senhor. Ainda não somos quem deveríamos ser, mas quando Jesus vier e se manifestar, seremos como Ele é. E todos que têm essa esperança se purificam a si mesmos. 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Encoraje o seu aconselhado a resolver conflitos para a glória de Deus. E assim teremos casamentos que refletem Cristo e a Igreja, criando um anseio para aqueles que não conhecem Jesus, a querer saber mais do Senhor. Salgaremos a terra, traremos luz à terra, porque ela não tem gosto, está nas trevas, para a glória de Deus. Deus abençoe você no seu ministério de aconselhamento e no seu convívio conjugal.